o gerenciamento financeiro da minha vida. Eu posso ter isso. Em determinado aspecto, por exemplo, eu posso ter uma manifestação ainda de baixo aprendizado, de baixa desenvoltura, e que, na verdade, aí é o que a gente está falando, é como se eu emborrecesse. Vamos supor, eu tenho problema para, por exemplo, falar em público. Processo de falar em público é uma dificuldade, eu vou falar em público, eu até domino os conteúdos da Conscienciologia, eu acho interessante, mas na hora que eu me defronto com uma situação e que tem pessoas para me escutar, essa situação de estar timidez, que está sob a avaliação de uma plateia, isso me gera algum constrangimento, algum sofrimento e até algum nível de desgaste emocional. Então, naquele contexto da minha saúde emocional referente a praticar o que você mesmo estava colocando de TARES, a tarefa do esclarecimento, mas eu tenho que amadurecer. Por outro lado, como eu estava contando o exemplo do gerenciamento financeiro, o gerenciamento financeiro já é uma condição tranquila, estável, que eu faço com os pés nas costas. Isso reflete o grande exemplo que a gente tem na hora de se avaliar e avaliar as outras pessoas, que é a questão, o modelo da consciência poliédrica. Explica isso para mim. O que é essa história aí? A consciência poliédrica é justamente esse modelo que explica, ou que simula, na verdade, isso que você estava perguntando. Como é que às vezes a gente é tão maduro ou tão desenvolto num determinado aspecto, e outro aspecto a gente é tão obtuso, vamos dizer assim. Vamos pensar como um poliedro. Poliedro com inúmeras facetas. Essa faceta daqui do poliedro, por exemplo, ela que diz respeito à minha atuação evolutiva, vamos usar os mesmos exemplos para ficar claro. Essa faceta do poliedro que diz respeito à minha atuação evolutiva no gerenciamento financeiro, por exemplo, ela é uma faceta que está resolvida, bem esmerilhada, bem adaptada, não tem aresta, poliedro tem aresta, né? Mas já começa a ficar sem aresta, num contexto evolutivo mais saudável, já é um foco, por exemplo, de assistência, já é um foco de saúde, já é um foco de você não ter desgaste emocional, e a partir do momento que você não tem desgaste emocional, você tem uma parcela afetiva para, inclusive, doar para os outros, para fazer assistência, para fazer um crescimento pessoal como um todo. Agora, a outra faceta do poliedro que a gente estava contando, que expõe um trafar, é a área de desgaste. É uma área que já tem, por exemplo, mais arestas a serem aparadas. É uma área que se correlaciona com uma outra aresta, uma terceira aresta que na verdade, contamina. Então, a gente pensando na consciência, todos nós, na verdade, como uma consciência poliédrica, com arestas a serem aparadas, com facetas a serem trabalhadas, isso daí, na verdade, acaba fazendo com que a gente se motive para sair de uma faceta mais imatura e, na verdade, começar a desenvolver e manifestar uma faceta mais madura, mais assistencial, mais bem resolvida, vamos dizer consciencial, assim. Consciencial, sem dúvida. Eu gostaria de insistir um pouco, Marco, na questão da identificação desses traços, porque eu acho fundamental a pessoa se conhecer. Não adianta nada, na minha opinião, vou confirmar isso contigo, não adianta a pessoa ter muita teoria e depois ela não se conhece, ela não vai a fundo dentro do universo consciencial dela. Certo. Então, por exemplo, eu passar um risco numa folha, colocar lá, traço força, traço fardo. Fazer aquele exercício inicial do autoconhecimento. Certo. A pessoa faz esse exercício, vê o que ela tem de positivo, de negativo. Já é suficiente para ela identificar ou tem algo mais ainda? Não, na verdade, assim, a consciencioterapia mexe com técnicas para a reversão dessas condições imaturas de parapatologia, que a gente chama patologias ou parapatologias. Isso pode ser uma técnica, sim. A pessoa começa numa folha de papel em branco, ela começa a enumerar traços força e traços fardos, traços a serem melhorados. Ela começa, na verdade, a correlacionar, ela começa a ver o acervo de talentos dela, como é que está. Meus talentos, isso daí, na verdade, é a lista de trafores e trafares que a gente comenta. Isso é uma técnica muito útil. Por exemplo, a gente pode falar de outras técnicas também, mas essa técnica é muito interessante até do ponto de vista de consciencioterapia.
Por exemplo, vamos lá, enumerar meu acervo talentoso, traços força, e meu acervo a ser melhorado, ou seja, minha lista de afazeres, né? Meu to-do list, né? O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trabalhar. É o dever de casa. É o meu dever de casa, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, a gente começa a perceber que algumas pessoas têm a tendência de enumerar 2 ou 3 trafários e 20 trafores, como se aquela pessoa fosse apenas um potencial e fosse uma Itaipu de energia e de talentos. Na verdade, isso mostra uma dificuldade da pessoa ver os trafários, os traços fardos. Por outro lado, a gente às vezes vê o contrário. A pessoa que enumerou uma série de traços fardos tem uma lista que parece aquela lista de supermercado do final de mês. E, por outro lado, os trafores desse tamanho. Ela não enxerga o talento dela. Ela não enxerga, o que é totalmente ilógico do ponto de vista evolutivo. Então, e como diferenciar uma pessoa da outra, como tratar uma pessoa da outra, nós vamos saber após o intervalo comercial. De volta com o programa Ciência e Consciência. Hoje uma entrevista especial, importante, na minha opinião, Dr. Marco Antônio Almeida, médico, pneumologista, correto? Sim. E também estudioso da conscienciologia, por que não dizer, um pesquisador da conscienciologia e da consciencioterapia. Marco Antônio, eu tenho uma pergunta aqui para você. Sim. Eu interpreto como um abacaxi, que eu vou passar, uma pergunta não muito amiga. Uhum. Então tá, eu tenho uma consciência que reforça o traço força. Sim. E ele tem uma tendência a verificar mais o seu lado positivo. E tem uma outra consciência no extremo oposto desta. Uhum. Né? O pessimista, vamos Sim. chamar assim. Como é que você vai tratar? Como é que você vai ajudar aplicando uma técnica? E esses dois seres são tão diferentes. E como é que você vai lidar com essa diferença? Tá aí. Tá aí. Tá aí para você. Não, então, a primeira coisa, acho que antes da gente até falar, dar uma resposta diretiva sobre esses dois aspectos, é só lembrar uma coisa. A gente, na verdade, na consciencioterapia e nas dinâmicas evolutivas, a gente não cura ninguém. A gente só dá uma heteroajuda. A gente trabalha com todo o processo de autocura. Tá? Então, a consciência usando os atributos dela, principalmente com vontade. A gente, na verdade, os consciencioterapeutas e as pessoas que praticam TARES, os professores de conscienciologia, ninguém promove autocura, ninguém evolui pelo outro, né? A evolução é um cartão de crédito pessoal intransferível, entendeu? É você com você. É você com... A gente cria um cenário para otimizar. A gente cria um contexto e trabalha, dentro da medida do possível, com toda a equipe, intra e extrafísica, mas para ajudar aquela consciência. Eu até me lembro do Eduardo Martins, seu colega, Sim. o doutor Nário também, falando sobre evoluciente e não paciente. Exatamente. Você está tocando na diferença conceitual disso. Nós trabalhamos com o conceito de evoluciente. Ninguém é paciente, passivo, né, esperando uma heteroabordagem, ou seja, uma abordagem de um outro que vai promover a cura dentro da determinada pessoa. Na verdade, a pessoa ela é evoluciente. Ela é um agente, ela é ativa, ela é promotora do incremento do seu autodiscernimento quanto às próprias patologias. Você sabe, eu aqui posso dar a minha experiência pessoal, confesso aqui para você, que é exatamente disso que eu gosto na conscienciologia. Uhum. Não tem o agente salvador que vem e resolve o seu problema. Isso. É você com você. Uhum. Então, meu amigo, se você estiver no buraco, cabe a você sair desse buraco. Então, é um convite à ação. Mão na massa. Sim. Vamos colocar as coisas para acontecer. Isso eu acho importante falar. Perfeito. Está até fora do contexto
médico, Sim. em qualquer contexto.